Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Vamos ler o verso 1 ao 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E eis que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Sermão profético e a parábola das 10 virgens. O capítulo 25 está incluído dentro de uma temática que está contextualizada a partir do capítulo 24, onde Jesus começa o sermão profético, e ele vai falar sobre os princípios de dores, sinais que vão revelar a sua volta. Jesus vai mostrar para nós alguns sinais que vão anteceder o período da sua volta. E no capítulo 25 ele vai ser um pouco mais enfático em mostrar para nós como vai estar essa geração no período do encontro do noivo, ou como o texto chama, do esposo. Contudo, para que haja um entendimento correto, eu preciso entender um pouco a linguagem do Evangelho de Mateus para compreender a expressão cultural do capítulo 25. Primeiro a gente precisa entender que o livro de Mateus ele foi escrito para os judeus. A partir desse entendimento, nós entendemos que o teor cultural de Mateus é mais profundo para o povo judeu. O livro de Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João escreveu para a humanidade. Cada evangelho possui uma linguagem específica para alcançar cada povo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados na teologia como sinóticos. Possuem muita coerência na sua linguagem, mas como cada evangelho, ele possui uma identidade. Por exemplo, o evangelho segundo escreveu Lucas, você percebe que o autor, ele é médico. E por ele entender da área da medicina, ele vai detalhar muito mais para nós milagres e a forma como esses milagres aconteceram devido ao impacto maior na vida de alguém que tinha ciência da medicina. Fora que o próprio evangelho de Lucas, ele escreve para os gregos, então a linguagem específica para alcançar os gregos. Por isso que o evangelho segundo Lucas apresenta
um Jesus que ao mesmo tempo que é homem, ele é Deus. Porque na religiosidade do grego, ele acreditava também que o homem tinha esse poder de ser Deus. A gente não vai muito longe, você vai ver alguns deuses como Afrodite, Hércules, Zeus, relacionamento de homens com divindade. Então o grego tem esse conhecimento, essa crença. Então Lucas, para ser específico, ele apresenta um Cristo que ao mesmo tempo que é homem, mas também é 100% Deus, para alcançar o povo da Grécia. O livro de Marcos, por exemplo, é escrito para os romanos. E como os romanos eles enaltecem muito a força, você vai ver que uma das características do Evangelho é a representatividade do boi no livro de Romanos. Você sabe que cada evangelho representa uma figura, né? A águia, o leão, o homem, o boi. E para não demorar muito aqui nessa introdução do sentido do texto, é preciso você entender que cada um possui uma linguagem diferente. Por isso que Romanos ele fala um pouco mais sobre esse aspecto, o livro de Marcos um pouco mais para os romanos, para mostrar para nós a força e a maneira como esse Cristo se apresenta para alcançar esse povo. O livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, ele foi escrito para a humanidade, então uma linguagem mais aberta. E por que é importante eu ter esse entendimento? Porque a partir dessa simples explicação, a nossa interpretação se torna melhor diante dos evangelhos. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Então o teor cultural aqui, falando sobre judeus, ou para os judeus, é muito mais profundo que os outros evangelhos. Para que haja entendimento do capítulo 25, eu preciso entender o tipo de casamento que Jesus está se referindo. O casamento que Jesus fala do capítulo 25 não é igual a um casamento brasileiro. A cultura é de um casamento judaico. O casamento brasileiro, por exemplo, é o noivo que espera a noiva. No casamento judaico é o contrário. É a noiva que aguarda o noivo. Então o princípio cultural traz para nós algumas revelações que são interessantes dentro do próprio texto. Segundo, você vai perceber que essas virgens, elas carregavam lâmpadas ou lamparinas, porque era normal elas iluminarem o caminho para quando o noivo chegar. O noivo deveria visualizar o rosto da noiva e assim participar de toda a cerimônia. Há uma necessidade de ter as lâmpadas acesas. Jesus está dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As 10 virgens são classificadas em 2 categorias. A primeira, 5 prudentes. A segunda, 5 loucas. As prudentes são definidas como aquelas que têm azeite na sua reserva. As loucas são definidas como aquelas que somente estão com as suas lâmpadas acesas, mas não possuem reserva. Por que as prudentes possuem azeite na reserva? Porque se a lâmpada apagar no meio do percurso, o azeite serviria para novamente acender a lâmpada. As loucas, elas caminham somente com azeite necessário para fazer com que aquela lâmpada fique acesa no momento. Então, se alguma coisa acontecer, ela não possui reservas. Prudentes têm reservas de azeite. Loucas não têm reservas. Até que o texto diz que tardando o esposo, ou seja, na expectativa das noivas,
o esposo tarda. E diante do fato do esposo tardar, elas vão adormecerem. Todas dormem, as prudentes e as loucas. Até que então, à meia-noite, alguém vai clamar: aí vem o esposo, sai-lhe ao seu encontro. O clamor de alguém faz com que essas virgens acordem. Elas despertam, e as que são prudentes pegam o azeite da reserva e acendem a lâmpada. As que são loucas não conseguem acender as suas lâmpadas. No desespero, elas pedem emprestado o azeite, porém as prudentes não podem emprestar, porque se emprestarem, poderia também faltar o azeite para elas. Então a direção foi as loucas saírem para comprar o azeite, para ver se dava tempo de se encontrar com o esposo. Nesse meio termo, ou nesse percurso das loucas saírem para comprar o azeite, o esposo chega, encontra as prudentes e leva as prudentes para a cerimônia. O texto diz que a porta se fecha, as loucas então voltam com as lâmpadas acesas, mas a porta já estava fechada. Elas gritam dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E o esposo vai ser bem enfático e um pouco duro nas palavras, em dizer que não as conhecia. E ele termina dizendo: vigiai, porque não sabeis nem um dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O versículo 13, ele conclui a ideia do que o próprio Cristo está querendo trazer nessa comparação. A temática desse versículo aqui, ou desse contexto, não é falar sobre as virgens. A ápice desse texto aqui não é falar literalmente sobre o que está acontecendo em tudo na história. A ápice desse texto aqui é falar sobre a preparação. Está preparado para o dia do esposo. Por isso que o versículo 13 ele conclui dizendo: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Como eu não sei o dia, como eu não sei a hora, eu vivo uma vida em vigilância, preparado para quando esse dia chegar, eu me encontrar com o esposo. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto, que está inserido no contexto do capítulo de número 25, a partir do verso 1 de Mateus, e existem algumas aplicações que são pertinentes para essa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira reflexão que eu percebo está na linguagem que Jesus usa, dizendo que essas moças eram 10 virgens. 10 virgens mostra para nós a característica de como essas mulheres precisam ser. Virgindade é sinônimo de pureza. Virgindade é sinônimo de algo que não foi tocado. Isso tem tudo a ver com a natureza ou com as características que Deus revelou para o homem desde Gênesis. Desde Gênesis, Deus revelou ao homem que ele é um Deus santo. Ele é um Deus que não se corrompe. Ele é um Deus que não se mistura. Ele é separado. A palavra santo no hebraico vem de uma expressão chamada kadosh, que no original significa separado. Se você mudar o radical kadosh para kadesh, ele traz para nós a ideia daquilo que não se mistura. E essa característica da moça ser virgem é uma característica de pureza, que Deus sempre exigiu o homem do Antigo ao Novo Testamento. No livro de Hebreus, por exemplo, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus.
É por meio da santidade que eu consigo ter esse relacionamento. Santidade é um mecanismo pelo qual eu me relaciono com Deus. Porque o próprio Cristo disse: seja santa assim como eu sou santo. Eu não me santifico para ser salvo. Porque se eu disser que eu me santifico para ser salvo, eu vou estar anulando a graça. E a Bíblia diz que a salvação é dom gratuito de Deus. Então não há nada que eu faça que mereça a minha salvação. Eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu me santifico. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante fala que aquele que ressuscitou com Cristo, ele possui os pensamentos no céu. Então ele anda na terra, mas com a mente no céu. Santidade é consequência de uma vida daquele que é salvo. Deus sempre exigiu isso do homem. E é por meio de Cristo que eu me santifico. É pela ação que Jesus consumou na cruz do Calvário. E ao contrário do que se pensa, ser santo não é literalmente deixar de pecar. Porque mesmo você tentando não pecar, você continua pecando. Nós pecamos conscientemente e inconscientemente. Porque essa carne aqui, teologicamente, ela é descendente da geração adâmica. Significa que ela veio de Adão. A partir de Adão, todo ser humano está declinado à queda. Essa carne é corruptível, ela é destrutível, ela é fraca. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu dizendo que quando Jesus voltar, aquilo que era corruptível vai ser revestido pela incorruptibilidade, aquilo que era mortal pela imortalidade. Porque essa carne é corruptível, ela é fraca. Portanto, santo não é aquele que deixa de pecar. Santo é aquele que sempre se limpa. Porque aquele que confessa e abandona a sua transgressão alcança misericórdia. O que condena uma geração não é o erro, é o erro sem o arrependimento. Eu vou repetir isso. O que condena uma geração não são as falhas, porque mesmo tentando acertar, nós vamos errar. O que condena é você pecar e não se arrepender, é você cair e não se levantar, é você falhar e não ter o desejo de caminhar em santificação. Por isso que a etimologia da palavra pecado significa errar o alvo. Ou seja, ele tem um alvo, não conseguindo acertá-lo, ele acaba caindo, ele acaba errando, ele acaba falhando. Contudo, para que eu esteja preparado para a volta de Jesus, eu preciso ter uma vida em santidade. São virgens, segundo, são 5 loucas e 5 prudentes. A divisão é: 5 são preparadas e 5 são despreparadas. A diferença delas é essa: 5 carregam azeite na reserva e 5 andam somente com o azeite do momento. E o texto deixa claro para nós que quem vive apenas com o azeite do momento, uma hora acaba. Você precisa recarregar a sua reserva. Porque se você vive somente com o que pode no momento, uma hora você vai cansar, uma hora uma lâmpada vai apagar, uma hora você vai perder as forças. E você precisa ter reserva nas suas vasilhas. Você não pode viver somente com o momento, porque você não sabe o que vai acontecer depois. Você não sabe quais gigantes vai enfrentar amanhã. Você não sabe quais crises virão sobre a sua vida. Você não sabe se vai estar preparado para quando a trombeta tocar. Então, para que haja esse preparo, eu preciso encher a minha vida de azeite. Eu tenho que ter azeite na reserva, porque senão, no dia das adversidades, eu não vou conseguir estar pronto para esse momento.
E você percebe que o dia mau vai revelar as mulheres que têm azeite na reserva. Eu repito isso. O dia mau revela quem tem azeite na reserva. São as adversidades que mostram se nós estamos preparados. São as dificuldades que mostram se você realmente tem azeite na sua reserva. São as crises que mostram se você está pronto para permanecer. Por isso que Provérbios diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Eu preciso estar firme, eu preciso ser resistente, eu preciso ter perseverança. E são as dificuldades que vão revelar como está a minha maturidade. Tem gente que por muito pouco desanima da igreja. Qualquer problema afasta da fé. Qualquer crise sai da presença de Deus. São pessoas que andam apenas com o azeite do momento. E o azeite do momento termina. O azeite do momento acaba. Eu preciso ter reservas. Encher a minha vida. É por isso que eu tenho que aproveitar toda a oportunidade dentro desse lugar. Eu preciso encher além daquilo que eu preciso de agora. Porque eu não sei o que eu vou enfrentar amanhã. E foi para isso que Deus te trouxe nessa conferência. Para você encher a sua reserva de azeite. Para você preencher a tua vida da presença de Deus. Porque tem gente que está caminhando apenas com o momento. E ainda não percebeu que a lâmpada só está acesa por causa de muito azeite que você colocou lá atrás. Mas está na hora de você encher a reserva de novo. Está na hora de você colocar azeite na reserva, porque uma hora ela vai apagar a lâmpada. O azeite vai terminar. E não adianta só ter a lâmpada se não tiver o azeite. De nada adianta ter lâmpada sem o azeite. Não adianta você ter a ferramenta e não ter a presença. Ter o instrumento e não ter a presença. Ter a lâmpada e não ter a presença. Saber acender a lâmpada, mas não ter azeite para acender a lâmpada. Não adianta cantar bem sem a presença. Pregar sem a presença. Liderar sem azeite. Trabalhar sem azeite. Se envolver sem presença de Deus. Você precisa fazer essas coisas com a vida cheia de azeite. Não adianta simplesmente você ter a ferramenta, mas não ter presença de Deus sobre a sua vida. Não adianta você viver no automático, se acostumar com aquilo que faz, se acostumar com as lâmpadas acesas, porque uma hora ela vai se apagar. E você precisa ter a sua reserva cheia. Não adianta você saber como liderar, ter gestão, ter conhecimento, ter intelectualidade, ter sabedoria. Tudo isso é muito bom, mas de nada adianta a lâmpada se não tem presença de Deus sobre a sua vida. Você precisa ter azeite na reserva. 5 loucas, 5 prudentes. Até que o texto diz que o esposo demora. Eu vou usar a expressão do texto: e tardando o esposo. A expressão tardando o esposo mostra para nós a expectativa das noivas. Porque não é que o esposo está demorando, são as noivas, ou melhor, as virgens, que simplesmente estão achando que ele está demorando. Porque tem um tempo certo para o esposo voltar. Só que o texto diz que na perspectiva delas, o esposo está demorando. E tardando o esposo, elas dormem. Não é que o esposo demora, é que ainda não foi tempo do esposo voltar. Eu vou repetir isso. Não é que o esposo demora, é que não estava ainda no tempo. E eu preciso entender uma coisa nessa palavra:
é que por mais que eu queira que as coisas aconteçam agora, o tempo não é meu, o tempo é do esposo. Não é o seu tempo, é no tempo de Deus. Não é que demora, diga para alguém, é que não é no seu tempo, diz. Não é que está demorando, é que ainda não é no seu tempo. Não é que ele está tardando, é que ainda não é no seu tempo. Existe o tempo dele, a hora dele, o momento dele, que fará com que as coisas aconteçam sobre a sua vida. E você precisa crer e aprender a esperar em Deus. Não adianta se precipitar. Não adianta ficar com raiva de Deus. Não adianta dizer que vai se revoltar, que vai sair da igreja, vai fazer biquinho para Jesus, vá para outro lugar, porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Existe um tempo determinado por Ele, para que o propósito dele se cumpra, e até lá Ele vai tratando da sua ansiedade, até lá Ele vai tratando do seu jeito, porque você cresceu querendo as coisas tudo do seu jeito, você cresceu querendo as coisas somente da sua forma, e se não for do seu jeito, você fica com raiva, se não for da sua forma, você fica tristinho, porque você quer tudo do seu jeito, no seu tempo, na sua hora, da forma que você quer, e Deus é expert em tratar em gente que é ansiosa. Você não deu glória, mas vou repetir isso aqui. Deus é expert em tratar gente que é ansiosa, gente que não sabe esperar, gente que se fugir um pouco do controle já se revolta. Deus vai te frustrar muito fácil, porque você precisa aprender a submeter a sua vida à vontade de Deus. Não é do teu jeito, não é da tua hora, não é da tua forma, não é da maneira que você quer, é da maneira que Deus determinar. É por isso que tem muita gente frustrada na igreja, desanimada, triste, cansada, porque está querendo que Deus transforme na hora dela, que a porta se abra na hora dela, que as coisas aconteçam na hora dela, porque ela aprendeu que tem que ser tudo do jeitinho dela. Aí Deus te trouxe aqui para te tratar, te ensinar a esperar, porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você só está perdendo a força porque você está esperando no advogado e o advogado cansa. Você está esperando no juiz e o juiz cansa. Você está esperando no pastor, o pastor também vai te cansar. Você está esperando nos homens, os homens vão te cansar. Você está esperando no banco, o banco também vai te cansar. Mas se você esperar no Senhor, as suas forças serão renovadas. Eu preciso me submeter à vontade dele. Não é que demora, é que não é no seu tempo, e nem do seu jeito, é da forma que ele determinar. Aí o texto diz que todas dormiram. Quantas dormiram? Não, desse jeito ninguém está dormindo. 1, 2, 3, vai. Mais ou menos. 1, 2, 3, vai. O texto diz que todas dormiram. Perceba, tanto louca quanto prudente dormiram. Então o texto mostra um detalhe para nós, que o problema não é cansar. Dormir é natural, é o desgaste que você tem de muito tempo estar esperando. Então dormir é natural. A gente se cansa. São 10 anos lutando por um filho, são 10 anos lutando por um casamento, são 5 anos convivendo com um filho nas drogas, e você dorme, você cansa. São 10, 15 anos liderando uma igreja, pastoreando, e uma hora cansa. Então tanto quem é louca quanto prudente dorme, porque o cansaço é o processo natural daquele que está de pé. Uma hora cansa, uma hora a fadiga vem, uma hora a gente perde as forças. Não só quem é louca dorme, quem é prudente também dorme. Nós dormimos porque cansamos e somos homens, e como homens nós também passamos pelo cansaço.
O cansaço vem para todas, mas só sobrevive quem tem reserva. Diga para alguém: tem que ter reserva. Tem que ter reserva. Você pode cansar, mas tem que ter reserva. Você pode até enfraquecer, mas tem que ter reserva. Você pode até estar sem força, mas tem que ter reserva. Você pode até estar desanimado, mas tem que ter reserva. Você pode até estar cansado, mas tem que ter reserva. Eu sei que tem hora que a gente cansa de liderar, a gente cansa de pregar, a gente cansa de profetizar. Eu sei que tem hora que a gente cansa. Então você precisa ter reserva de azeite, porque tem gente que está de pé hoje, não pelo que está construindo no momento, mas por causa das orações lá atrás, por causa do jejum lá atrás, por causa da célula lá atrás, por causa da consagração lá atrás. É o que eu busquei lá atrás que me dá força para permanecer de pé hoje. Todas cansam, mas só sobrevive quem tem reserva. Você tem que ter reserva, porque uma hora as perdas vão bater na tua porta, uma hora a crise vai vir na sua vida, uma hora você vai perder pessoas que você ama, uma hora você vai achar que está tudo muito bem e Deus vai permitir alguma coisa para descontrolar a sua vida financeira, e é a reserva que vai te dar estrutura para permanecer de pé. Então não vem para a igreja somente para pegar o azeite do momento. Leva tudo que você precisa. Enche tua mente, enche tua mão, enche teu corpo, enche teus ouvidos, enche tua vida da presença de Deus. O texto diz que todas dormem. Todas? Vem comigo, todas? Nem todos dormiram. Porque o texto diz que à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Todas dormiram, sim ou não? Mas nem todos dormiram. O texto está mostrando para nós que alguém está acordado clamando à meia-noite. Alguém está acordado clamando e dizendo: aí vem o esposo, se aproxime para se encontrar com ele. Então nem todos dormem. Tem gente acordado clamando. Catuca alguém e diga: tem gente clamando. Diz: tem gente clamando. Nem todo mundo está dormindo. Tem gente chorando. Nem todo mundo está dormindo. Tem gente clamando. Tem gente que está entrando na igreja falando: ninguém mais presta na igreja, está todo mundo desviado, tem muito escândalo acontecendo, tem gente levando a igreja de qualquer forma, muita gente está dormindo. E eu estou vendo muito líder dormindo, líder em pecado, enquanto tem gente criticando e dizendo que está todo mundo dormindo. Eu estou vendo no meio dessa geração alguém acordado e dizendo: ele está chegando, ele está vindo, prepara as virgens para se encontrar com o esposo. Nem todos dormem. Cuidado você achar que nada mais presta. Cuidado você achar que nada mais funciona. Cuidado você achar que está todo mundo dormindo. Cuidado você achar que todos os profetas se corromperam, porque ainda tem uma geração de profeta verdadeiro na terra. Cuidado você achar que a igreja está dormindo, porque tem gente clamando à meia-noite. O noivo está vindo, o noivo está chegando, o noivo está se aproximando. Alguém está gritando e clamando: o noivo está vindo. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo e não vai acordar. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo e vai continuar com a mesma vida. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo e vai continuar com o mesmo pecado, não vai mudar de vida. Mas tem alguém que vai acordar diante dessa mensagem, dizendo: eu preciso me encontrar com ele. À meia-noite alguém clamou e disse: aí vem o esposo. Aí o texto diz que todas as virgens se levantaram. Chega de ensaio. Todas as virgens se levantaram para acordar o irmão que está dormindo. E todas as virgens se levantaram. Então um clamor fez as virgens se levantarem. Elas só se levantaram por causa do clamor. Empresta a tua boca para Jesus
e diga para pelo menos 3: teu clamor vai acordar muita gente. Diz: teu clamor vai acordar muita gente. Teu clamor vai acordar muita gente. Teu clamor vai acordar teu filho. Teu clamor vai acordar teu pai. Teu clamor vai acordar tua mãe. Teu clamor vai acordar tua igreja. Teu clamor vai acordar tua liderança. Teu clamor vai acordar esse irmão que está dormindo do teu lado. Teu clamor vai acordar teus parentes. Tem alguém clamando. Nem todo mundo está dormindo. Tem gente gritando dizendo: ele está chegando. Nem todo mundo está parado. Tem alguém dizendo: a trombeta vai tocar. Eu estou ouvindo os passos dele. Ele está se aproximando. O noivo vem aí. Ele mandará bacala, barabacala, barabandaragaia, daravassura, mandaragaia. Tem muita gente que está dormindo no meio da tua casa. Tem muita gente que está dormindo no meio da tua família. Tem gente que está dormindo até mesmo dentro da igreja. Tem lideranças que estão dormindo, estão cansadas, no meio do caminho pararam, cansaram, perderam a força, perderam a motivação e por algum motivo pararam no meio do caminho. Tem muita gente que está dormindo dentro da igreja. Tem muita gente que está dormindo lá fora. Teus parentes, tem gente que está no sono da indolência. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: você vai clamar e o teu grito vai gerar despertamento na tua casa. Levanta a mão quem tem fé. Levanta as duas quem tem juízo. Porque um clamor de alguém que está acordado vai gerar despertamento para a tua casa. Quem recebe, solta o grito de glória a Deus. Elas acordam. Quando elas despertam, as loucas vão diante das prudentes e usam essa expressão: dai-nos do vosso azeite. Eu preciso do azeite. As lâmpadas apagaram. O esposo está próximo. Ele está vindo para buscar. As virgens estão na expectativa. Só que as loucas estão com as suas lâmpadas apagadas. E o que acontece? Elas vão pedir o azeite para as prudentes, mas as prudentes não vão poder emprestar. Não é que elas não querem, é que elas não podem emprestar. Porque se emprestar o azeite, as lâmpadas delas também podem apagar. Esse texto, nesse versículo agora, mostra duas verdades para nós. Primeiro, a responsabilidade de preservar o azeite é minha. Bate no peito e diga: eu sou responsável. Você precisa entender que por mais que seu irmão queira te ajudar, você é responsável pelo azeite que você recebe. Você precisa preservar o azeite sobre a tua vida. Não basta apenas você receber a glória de Deus sobre essa casa. Você tem que manter essa glória sobre a tua vida. Você tem que preservar o azeite na tua casa. Não adianta você ouvir uma palavra como essa e lá fora você dá brecha para perder o azeite. Eita Jesus! Não adianta você ouvir uma palavra como essa e você deixar lá fora conversas tirarem de você o azeite. Não adianta você receber uma palavra como essa, pular, falar em línguas estranhas, marchar a igreja inteira, cair toda hora na presença de Deus, e lá fora você se envolver com músicas que estão destruindo o teu azeite. A responsabilidade é minha de preservar o azeite que o Pai me deu. Ele vai derramar uma cachoeira de azeite aqui nessa noite. Mas quem tem que preservar o azeite sou eu. Sou eu que fecho a minha boca para falar aquilo que Deus não se agrada. Sou eu que fecho meus olhos para não ver aquilo que Deus não se agrada. Sou eu que não paro para conversar com gente que não vai edificar minha vida. Está na hora de você tirar da tua vida quem não te levanta. Está na hora de você parar de entrar em lugares que não te edificam. Está na hora de você parar de ouvir músicas que não te levam para perto de Deus. Está na hora de você se afastar de gente que não tem presença de Deus para a tua vida. Porque Deus está te enchendo, está te dando palavra, mas você tem que preservar. Preserva. Algumas vezes a gente precisa ser arrogante em certos ambientes para não perder aquilo que o Pai está nos dando.
Quantas das vezes eu sentando em mesas após pregação e algumas pessoas se reúnem para querer falar mal dos outros, eu peço licença, meu irmão, Deus te abençoe, fica na paz, e vou embora, porque eu não compactuo com roda de escarnecedores. Os meus ouvidos estão atentos para ouvir Deus, para falar da palavra de Deus. Se for preciso, se levante desse ambiente de escarnecedor, porque aquilo que Deus te deu é santo. Balance alguém perto de você e diga: se posiciona, rapaz, se posiciona. Quem quer presença tem que preservar azeite. Quem quer glória tem que preservar azeite. Quem quer viver uma vida que ninguém vive, receber o que ninguém recebe, tem que preservar azeite. Não deixe o mundo roubar aquilo que o céu está te dando aqui dentro. Eita, vou repetir de novo. Não deixe o mundo roubar aquilo que o céu está te dando aqui dentro, porque o diabo vai tentar lá fora apagar a tua lâmpada. O diabo vai tentar lá fora apagar a tua lâmpada. Ele vai tentar destruir o teu azeite. Mas preserva a tua vida no Senhor, preserva os teus olhos no Senhor, preserva a tua cabeça no Senhor, preserva a tua mente do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. O versículo revela duas coisas. Primeiro, preservar aquilo que tem, o azeite. Segundo, o versículo mostra para nós que não tem como emprestar o meu azeite para o outro. Pergunte para mim, por quê? Ninguém quer saber. 1, 2, 3, vai. Eu estou sozinho aqui em Cruzeiro, estou sozinho. 1, 2, 3, vai. Porque a salvação é individual. Por mais que teu pastor queira te ajudar, e ele vai te ajudar, ele não tem poder de salvar você. Por mais que seu líder queira te ajudar, e eles vão te ajudar, eles não têm poder de salvar você. O texto mostra para nós que a salvação é individual. É responsabilidade minha preservar o azeite. Por mais que teu pai te ame, tua mãe te ame, ela não pode te salvar. Ele não pode te salvar. A decisão é sua. A responsabilidade é sua. É você entender que você tem o compromisso de preservar o azeite sobre a tua vida. Não tem como pegar carona na salvação dos outros. Não tem como pegar carona na salvação do teu pastor. Não tem como pegar carona na salvação do teu irmão. Irmão, quando você subir, eu vou agarrado no teu pé. Vai não, irmão, vai ficar se não tiver preparado. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta. Céu fechou, né? Tem que estar preparado. Não tem como pegar carona na salvação dos outros. Eu preciso estar pronto para isso. Às vezes nós queremos uma palavra que enche a minha vida de azeite agora, mas eu não quero uma palavra que me faz preservar a presença. Não adianta só viver com o momento, eu preciso preservar aquilo que o Pai me deu. O texto mostra que a salvação é individual. Aí o texto diz que o esposo chega, está se aproximando. As loucas, percebendo que a lâmpada está apagada, elas saem para dar uma voltinha, para comprar o azeite. E nesse processo de sair para comprar o azeite, o esposo chega. No processo de sair para comprar o azeite, o esposo chega. Não vai dar tempo de dar voltinha. Não vai dar tempo de pegar um atalho. Porque nesse tempo de dar a voltinha, ele vem. Você entende isso? Que você está querendo dar voltinhas, achando que vai dar tempo. Cuidado, porque nesse caminho de você achar que vai dar uma voltinha, ele vem. Não vai dar tempo de sair para procurar o mundo, ele vem. Você precisa estar preparado. Pastor, mas eu já estou na igreja todo cansado, quebrado.
quebrado, sem força, continua aqui dentro. Porque é melhor sem força quebrado aqui dentro do que sem força quebrado lá fora. Aqui dentro você vai receber aquilo que te levanta, lá fora você vai receber aquilo que te destrói. Continua na presença de Deus. Tira esse negócio de achar que vai dar uma voltinha no mundo. Tira esse negócio de achar, eu vou lá, quem sabe eu vou lá, fumo um baseadinho de maconha. Eu vou lá, quem sabe tomo um negocinho, vai ficar tudo bem. Eu vou lá, quem sabe cheiro um pouquinho de cocaína, depois eu volto. Eu vou lá, vou me envolver com amante, com prostituição. Cuidado que você pode ir e não voltar mais. A trombeta está tocando e Jesus está dizendo, fica firme. Pode não dar tempo. Você precisa se firmar, porque pode não dar tempo. Não vai dar tempo de dar a voltinha. Você precisa estar firme com Deus. Porque a qualquer momento Ele vai vir. Eu preciso estar pronto. Por isso que Paulo diz, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O ápice do texto é isso, é estar preparado. Pastor, mas tem hora que eu durmo muito na igreja, eu estou muito cansado, às vezes eu chego do trabalho, durmo, continua dormindo, mas vem para a igreja. Pastor, mas até dormindo aqui dentro não fica, porque uma hora essa palavra vai te despertar. Pastor, mas estou sem fraco, estou caído, estou quebrado, estou triste, estou envolvido em um monte de coisa errada. Continua aqui dentro, porque é só aqui dentro que você vai ouvir, Ele está chegando. Só aqui dentro que você vai ouvir, Ele está se aproximando. Só aqui dentro que você vai ouvir, Ele está vindo para buscar a igreja. Sabe o que você vai ouvir lá fora? Lá fora você vai ouvir que está tudo bem. Sabe o que você vai ouvir lá fora? Você vai ouvir que está no caminho certo. Sabe o que você vai ouvir lá fora? Você vai ouvir que está vivendo a vida que você quer, o momento que você quer, o tempo que você quer. Mas aqui não. Aqui você vai ouvir uma palavra que vai te chacoalhar. Não é aquilo que você quer, mas é aquilo que você precisa. Deus está dizendo para você nessa noite, eu te amo tanto que eu prefiro te acordar do que ver você morto lá fora. Aí o texto diz, tá ruim, mas vai ficar pior. O texto diz que fechou-se a porta. Fechou-se as loucas voltaram com a lâmpada acesa, bateram na porta, mas o texto diz que fechou E quando a porta fecha, Ele não abre mais, porque Ele está mostrando para nós aqui no texto que Ele está dando oportunidades. Existem oportunidades que você não pode perder. Eu me lembro que Deus me usou num culto de libertação na minha igreja. Eu entreguei uma palavra para um moço e eu disse, moço, eu vi o Satanás se irando contra a tua vida, e Deus disse que está te dando mais alguns dias de vida. Deus está te dando uma oportunidade de salvação, porque o espírito da morte se aproxima de você. Passou uma semana, aconteceu algo sobre a vida dele e ele morreu. Ele teve uma oportunidade de se converter e confessar Jesus como Senhor, mas ele não quis. Mas a oportunidade ele teve. A palavra foi liberada. E eu não preciso de profeta para tocar no meu ombro e dizer, se posiciona hoje. A palavra de Deus é a maior profecia de todas. E ela está despertando alguém que está de qualquer maneira no caminho. Alguém que está rodeando no caminho. Alguém que está vivendo uma vida de qualquer forma. A palavra está te sacoalhando, dizendo, aproveita a oportunidade, porque a porta ainda está aberta. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai esperar a porta fechar? Pergunta. Aproveita que a porta está aberta. Aproveita que ainda dá tempo de vir para a igreja. Aproveita que ainda dá tempo de se lançar na presença dele. Aproveita que ainda dá tempo de reconhecer Jesus como Senhor. Pastor, então o que eu faço para ser salvo? Eu tenho que dar casa? Não. Pastor, o que eu faço para ser salvo? Eu tenho que dar carro? Não. Pastor, o que eu faço então para ser salvo? Eu tenho que dar dinheiro para a igreja? Não, esquece isso. Você está ouvindo o evangelho errado. Para ser salvo é aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor reconhecerá você diante de Deus. Quem recebe o Filho também recebe o Pai. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Aproveita que a porta está aberta.
fecha, e elas usam uma expressão chamada: Senhor, Senhor, abre-nos. Isso aqui é sensacional. Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso. Isso aqui é sensacional. Porque antes, a narrativa chama ele como esposo, mas depois que a porta fecha, ele é chamado como Senhor. Olha que interessante isso. Antes ele é chamado como esposo, mas depois que a porta fecha, a expressão que as virgens usam é essa: Senhor, Senhor, abre-nos. Esposo denota para nós a ideia de alguém que tem intimidade, mas quando a porta fecha, elas perdem a intimidade. Quem sai para dar voltinha perde a intimidade. Você era para ter agarrado no teto. Vou repetir isso aqui. Quem sai para dar voltinha perde a intimidade. Catuca alguém perto de você e diga: se dá a voltinha vai perder a intimidade. Você vai ver muita gente que saiu para dar voltinha e perdeu a intimidade. Você vai ver muita gente que cantava na igreja e não canta mais. Você vai ver muita gente que pregava na igreja e não prega mais. Você vai ver muita gente que por causa de uma voltinha, um momentozinho no mundo, foi fazer uma coisa errada. Foi só um pouquinho, nunca mais se levantou, nunca mais pregou, nunca mais cantou, nunca mais tocou, nunca mais orou. Na hora que ele ora, ele se sente acusado. Na hora que ele vem para a igreja, ele se sente mal. Por quê? Porque o pecado está tentando destruir a mente dele, o coração dele. Porque quem sai para dar voltinha perde a intimidade com o noivo, perde a intimidade com Deus. Então continua aqui dentro, porque você pode estar sujo de pecado, mas a palavra que eu estou pregando, ela limpa a tua alma, ela limpa a tua mente, ela limpa o teu espírito. Essa palavra te fortalece. Pega na mão de alguém que está perto de você, segura na mão dele, bate nele, dá um chute, dá um tapa, faz alguma coisa. Pega na mão dele e diga assim: te prepara. Não, desse jeito ele está despreparado. Diga: te prepara, o noivo vem aí. Diga: alguém está clamando, ele está chegando. Balance-lhe e diga: acorda, é tempo de despertamento. Quem acredita faz barulho de glória a Deus aqui nesta casa. Se é para aplaudir, tem que aplaudir com vontade, irmão. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja, você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, Deus está enchendo a reserva de azeite. Enquanto a igreja bate palma, tem azeite jorrando sobre a tua vida. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando o teu filho. Enquanto a igreja bate palma, tem sepultura sendo fechada. Enquanto a igreja bate palma, o diabo está perdendo a guerra. Enquanto a igreja bate palma, Deus está acordando quem estava dormindo. Enquanto a igreja bate palma, Deus está fortalecendo a tua fé. Enquanto a igreja bate palma, tem vitória sendo liberada. Fazer você continuar dormindo. O diabo está tentando mandar na tua mente. O diabo está tentando fazer você continuar nesse pecado. O diabo está tentando fazer você continuar vivendo um caminho errado. O diabo está tentando destruir o teu psicológico. O diabo quer que você continue dormindo nesse pecado, vivendo a mesma vida, sem mudança, sem transformação. O diabo está fazendo de tudo para te colocar lá fora, para te destruir no adultério, para te destruir na maconha, na cocaína. O diabo está fazendo de tudo para destruir você, para desgraçar a tua casa. O inferno está querendo que você continue vivendo uma vida medíocre, fora da presença de Deus. Mas eu vim profetizar que quem está dormindo vai acordar hoje nessa casa. Levanta a mão que eu estou sentindo o negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem fé para receber. Se eu sou profeta para essa conferência, esse dia começa você vivendo o maior despertamento espiritual da tua vida. Mas só recebe essa palavra quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Só dá glória quem tem glória. Quem tem glória manda glória. Só dá glória quem recebe. Quem recebe manda glória. Só dá glória quem tem. Quem tem manda glória. Dá glória quem pega. Quem pega dá glória. Tem azeite aqui no altar. Tem glória a Deus aqui em
cima. Aqui em cima tem glória. Nesse canto aqui tem glória. Tem glória a Deus aqui. Aqui tem glória. Aí atrás tem glória. Aqui nesse meio tem glória. Aqui desse lado aqui tem glória. Aí atrás tem glória. Eu vim do Rio de Janeiro profetizar para Cruzeiro do Sul que quem estava dormindo vai acordar pela palavra. Pelo amor de Deus, diga para 4 pessoas: cada glória que tu dá é um crente que Deus acorda. Diz: cada glória que tu dá é um crente que Deus vai acordar. Vai acordar, vai acordar hoje, vai despertar hoje, vai voltar a orar de madrugada, vai voltar a jejuar, vai voltar a ler Bíblia, vai voltar a vir para a igreja, vai voltar a se consagrar, vai voltar a ter célula, vai voltar a liderar, vai voltar a multiplicar, vai trabalhar na obra de Deus. Esse negócio de ficar dormindo, parado, cansado, já deu. É noite de levantar e receber o que o rei tem preparado para você. É pra Badaia, é pra Badacobadaça, é pra Bia, Darabaga, é pra Badada. Pega na mão de alguém que está perto de você, aperta a mão dele até ele falar aleluia. Diga para ele assim: é hoje, desse jeito é nunca. Diga: é hoje que você vai viver o sobrenatural de Deus. Diga para ele assim: hoje você vai encher a tua reserva de azeite. Diga: chega de andar no superficial, você vai andar no sobrenatural. Quem dá glória recebe, quem recebe da glória quem tem manda glória, da glória quem pega da glória. Só quem tem azeite nessa casa faz barulho, só quem tem azeite nessa casa glorifica. Quem é de glória dá glória, quem é de aleluia dá aleluia, quem é de grito grita, quem é de marcha marcha, quem é de pulo pula, quem é de roda roda, quem é de presença abre a boca e seja cheia. Quem está recebendo dá um glória do tamanho da vitória. Tua vitória é muito grande. Quem está recebendo dá glória do tamanho da vitória. Termina aqui. Termina aqui a mensagem. Vocês são tão espontâneos, gente. Não, tem que deixar para amanhã também, senão você não volta não. Se você recebeu, você vai bater na mão de 4. Mas calma, espera. Se você for doido igual eu e os pastores que estão aqui, Normando, Sirlei, Dilei, se você for eu, doido igual eu, os levitas que estão aqui, você vai bater na mão de 8, na mão de 9. Vai olhar para ele, vai fazer cara de profeta, abrir os olhos, vai dar um tapinha na mão dele e vai dizer: tu vai acordar hoje. Diz: vai acordar hoje. Tu vai acordar hoje. Dá um tapinha na mão de ele, diz: tu vai acordar hoje. Vai, dá um tapa para acordar ele. Vai, acorda mesmo.